Sabe, na medicina, um diagnóstico costuma ser muito binário. Com certeza. É aquela coisa bem direta, né? Exato, alguém fratura o braço, aí o raio-x mostra aquela linha branca irregular na tela, e o médico aponta e diz tipo, olha, a fratura está exatamente ali. É bem cristalino. É o conforto da ciência exata. Existe um problema físico ali visível e uma solução direta para ele, sem margem para muita dúvida. Pois é, mas quando a gente transfere essa lógica para as relações humanas e especificamente para os conflitos no ambiente de trabalho, essa máquina de raio-x parece pifar completamente. A imagem fica turva, sabe? Fica embaçada. Muito. Porque o que está no papel, as regras do jogo, raramente reflete a complexidade e a bagunça do que acontece de forma espontânea no chão de fábrica, no escritório ou até no trabalho de campo. E é exatamente por causa dessa fricção constante que a humanidade precisou criar válvulas de escape estruturadas. A gente tem que lembrar que a relação de emprego é fundamentalmente uma relação assimétrica de poder. Tem um lado bem mais forte que o outro, né? Exatamente. Sem um mecanismo externo que seja imparcial e altamente regulado para decodificar essa imagem turva que você mencionou, a lei material, aquilo que diz o que é certo ou errado, vira apenas poesia. Não tem efeito prático nenhum. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa imersão profunda hoje é focar justamente nas engrenagens dessa máquina de raio-x, o direito processual do trabalho no Brasil. Um tema denso, mas fascinante. Sim, e não é apenas burocracia estatal. É, na verdade, o manual de sobrevivência, o algoritmo lógico que foi desenhado para forçar a lei a sair dos livros e operar no mundo real. Para quem acompanha o tema e já conhece a base das leis trabalhistas, o nosso objetivo hoje é mergulhar no como. No mecanismo da coisa. Isso. Como os conflitos reais são processados, mastigados e resolvidos dentro do nosso país. E eu estou muito animada para a gente explorar isso hoje. Eu também. E o que é fascinante aqui logo de cara é observar a própria existência de uma estrutura separada. Porque, olha, muitas vezes surge aquela dúvida de por que não deixar a justiça comum resolver isso. Ah, os mesmos juízes que julgam divórcios ou disputas de aluguel, né? Exato. Porque eles não julgam as questões trabalhistas. E a resposta está no design do sistema, que é focado numa especialização extrema. O conflito entre o capital e o trabalho carrega princípios muito próprios, especialmente aquele princípio da proteção à parte mais vulnerável. Faz todo sentido. Jogar essas demandas tão sensíveis no oceano infinito das varas cíveis comuns seria diluir essa especialização. É por isso que temos uma arquitetura judiciária própria, feita sob medida. Sabe, eu gosto de pensar que essa arquitetura se assemelha muito a um campeonato de futebol muito bem organizado. Na base, ali onde a bola começa a rolar mesmo, nós temos as varas do trabalho, que são comandadas pelos juízes do trabalho. É a linha de frente. Exatamente. E a ideia estrutural é garantir uma capilaridade, ou seja, ter pelo menos uma vara por cidade, ainda que na prática a gente saiba que cidades vizinhas acabam compartilhando a jurisdição por causa do volume de processos. Mas é o campo local, o estádio do bairro. E é lá que a mágica ou a tensão acontece. É o lugar onde a prova testemunhal é colhida, onde o trabalhador e o empresário se encontram cara a cara com o Estado pela primeira vez. E aí, subindo um nível nesse nosso campeonato, a gente chega ao meio da pirâmide, que são os tribunais regionais do trabalho, os famosos TRTs. Eles seriam tipo os campeonatos estaduais. Boa analogia. E o desenho geográfico deles no Brasil diz muito sobre a nossa economia, sabia? Porque o mapa não segue exatamente os limites dos estados. Existem 24 regiões trabalhistas. São Paulo, por ser esse motor econômico gigantesco, precisa de 2 regiões inteiras para dar conta do recado. A segunda e a 15ª regiões. Isso mesmo. Por outro lado, a 8ª região, por exemplo, abraça os estados do Pará e do Amapá inteiros em uma coisa só. O que faz todo sentido quando se pensa na alocação de recursos públicos, né? A densidade populacional e o volume de indústrias e serviços ditam onde a estrutura precisa ser mais robusta. Onde tem mais conflito, precisa de mais juiz. Lógico. Mas, se a gente mantiver a analogia do campeonato,
Eventualmente, os casos mais complexos, ou aquelas disputas sobre como interpretar as regras, chegam à final nacional. E essa final é o Tribunal Superior do Trabalho, o TST lá em Brasília. O topo da pirâmide trabalhista. Exato. E a grande sacada aqui não é apenas ser a última palavra em quem ganha ou quem perde um processo isolado. O TST serve para pacificar o entendimento. É ele quem cria aquelas súmulas e as orientações jurisprudenciais. Que são vitais para o sistema não quebrar. Totalmente. Porque sem isso, um juiz no Rio Grande do Sul poderia apitar uma falta de um jeito completamente oposto a um juiz lá no Amazonas. E o sistema colapsaria por falta de previsibilidade. E claro, a gente sempre tem o Supremo Tribunal Federal, o STF, supervisionando tudo no final, mas só em questões puramente constitucionais. E tem uma peça fundamental nessa pirâmide que atua de forma lateral. Não está nem em cima nem embaixo, mas do lado. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ah, o CNJ. Eles não julgam os processos em si, certo? Exato. Eles não estão lá para julgar se alguém tem direito a horas extras, por exemplo. O papel deles é observar os observadores. É o controle puro. Eles buscam o aperfeiçoamento da máquina e a transparência administrativa de todo o poder judiciário. Eles garantem que a engrenagem rode limpa. Isso. Garantem que os juízes e os tribunais operem dentro das balizas éticas e de produtividade que a sociedade espera. É um órgão de fiscalização. O que nos leva à questão do raio de ação de toda essa galera, porque, historicamente, existe um estereótipo muito forte na sociedade de que a Justiça do Trabalho é um clube VIP exclusivo. Exclusivo para quem tem a carteira assinada. Exatamente, a famosa CLT. Mas, quando a gente olha de perto, o guarda-chuva de atuação deles é assustadoramente mais amplo. E precisou ser, viu? A Constituição expandiu a competência material da Justiça do Trabalho para abraçar a relação de trabalho num sentido muito mais elástico. Como assim? Bom, estamos falando de trabalhadores autônomos buscando reconhecimento ao pagamento de honorários, trabalhadores eventuais e até a administração pública direta entra na roda. Se o município, por exemplo, contrata um funcionário sob o regime seletista e dá algum problema, o conflito vai para a Justiça do Trabalho, não para a comum. Nossa, não é só empresa privada, então. De jeito nenhum. A arena abrange ainda brigas pesadas entre sindicatos que estão disputando a representatividade de uma mesma categoria. E, claro, o próprio balizamento do direito de greve. Tudo isso cai na mesa do juiz do trabalho. Sabe, essa expansão traz consequências muito curiosas e pesadas também. Uma coisa que me chamou a atenção na nossa pesquisa para hoje foi a questão dos acidentes. Quando um acidente de trabalho resulta numa tragédia física ou psicológica, a reparação por danos morais e patrimoniais é julgada ali dentro da Justiça do Trabalho. Sim, isso já foi consolidado por uma súmula vinculante do STF. Faz muito tempo. Mas o que realmente me pegou de surpresa, confesso que fiquei chocada, foi o braço fiscalizador e cobrador dessa justiça. Tipo, se um fiscal do Ministério do Trabalho vai até uma fábrica e aplica uma multa administrativa pesada porque, sei lá, faltou equipamento de segurança. Certo. A empresa vai contestar essa multa não numa vara federal comum, mas na própria Justiça do Trabalho. O que consolida aquela tese da especialização que a gente conversou no início. Porque, pensa bem, quem entende profundamente de segurança no trabalho para avaliar se aquela multa do fiscal foi bem aplicada ou foi um exagero? O juiz do trabalho. Exatamente. Ele vive isso todos os dias. E não para por aí. Além de julgar essa multa, a Justiça do Trabalho virou uma espécie de braço executório do sistema previdenciário brasileiro. Explique isso melhor, porque parece complicado. É genial, na verdade. Eles executam de ofício as contribuições ao INSS que derivam das próprias sentenças que eles proferem. Ah, entendi. Então, se um juiz manda a empresa pagar R$10.000 de salário atrasado para um ex-funcionário, ele não avisa a Receita Federal e fala, olha, vai lá cobrar. Ele mesmo já vira o cobrador do imposto que incide sobre esse valor e manda o dinheiro direto para a Previdência. Nossa, é uma eficiência tática absurda, corta um caminho enorme. É um design focado em pura eficiência processual, porque se o Estado já reconheceu ali na audiência que a verba salarial existia e não foi paga, seria um desperdício colossal de tempo e dinheiro público obrigar a Receita a entrar com um processo novo, do zero, só para cobrar aquele imposto.
O juiz trabalhista resolve o pacote todo de uma vez. Impressionante. Agora, uma coisa é a gente saber o que eles julgam. Outra é descobrir onde a briga vai acontecer. O campo de batalha, geograficamente falando. A famosa competência territorial. Isso. A regra clássica diz que a ação deve ser proposta no local da prestação dos serviços. Mas aqui eu preciso fazer um questionamento, fazer um papel de advogado do diabo. Vamos lá. Pense no seguinte cenário. Uma pessoa é contratada num escritório no Rio de Janeiro. Lindo, maravilhoso. Mas a empresa transfere ela no primeiro mês para trabalhar a vida toda numa filial lá no interior do Amazonas. Uma mudança drástica. Pois é, e se a regra geral é o local da prestação de serviço, quando o contrato acaba e essa pessoa volta para o Rio, ela tem que pegar um avião, cruzar o país de volta para a Amazônia apenas para protocolar uma ação e participar de uma audiência. Parece loucura, né? Soou como uma barreira financeira gigantesca para o acesso à justiça. Quem tem dinheiro para isso logo depois de ser demitido? Eu entendo perfeitamente seu ponto. Mas se a gente conectar isso ao panorama geral do processo, a lógica se revela. A regra não foi criada para torturar ninguém com viagens caras. Ela existe em função da produção de provas. Ah, as provas. Exato. Tenta pensar como um juiz. Como ele vai comprovar que o ambiente daquela fábrica lá no Amazonas era insalubre, estando sentado num gabinete no Rio de Janeiro? Onde estão os colegas de trabalho que presenciaram os abusos morais ou as horas extras que não foram pagas? Estão todos no Amazonas, no local da prestação de serviços. Perfeito. O processo precisa acontecer onde a verdade factual está materializada. Ah, agora eu entendi. Porque ficaria infinitamente mais caro e demorado para o Estado despachar aquelas cartas precatórias e tentar ouvir testemunhas a milhares de quilômetros de distância o tempo todo. Exatamente. O custo da justiça se tornaria proibitivo, ia travar tudo. Mas olha, a lei não é insensível a esse drama do trabalhador realocado. Para evitar abusos absurdos, existem algumas exceções pontuais. Quais seriam? Trabalhadores que são viajantes comerciais. Sabe, aquela pessoa que não tem um local fixo, vive na estrada, esses podem ajuizar a ação onde moram ou na localidade mais próxima da base deles. E no caso do meu exemplo da transferência? Para o seu exemplo, no caso de empresas que atuam em múltiplos locais que têm várias filiais pelo país, a lei diz que quem processa ganha a opção de escolher. Pode ser no local da prestação do serviço, lá no Amazonas, ou no local onde foi inicialmente contratado, no Rio de Janeiro. Nossa! O sistema tenta equilibrar a solidez da prova com a proteção da parte mais frágil financeiramente. É uma balança altamente calibrada. É um equilíbrio delicado, mas funciona. E quando alguém decide colocar o peso nessa balança, a engrenagem começa a girar, com a chamada reclamação trabalhista. É aquele documento inicial, né? Que inaugura a disputa. Mas quem acompanha esse mundo jurídico sabe que o tempo é o maior inimigo aqui. Existem dois relógios muito cruéis rodando ao mesmo tempo, a prescrição bienal e a quinquenal. E eles são implacáveis, viu? Não perdoem um dia de atraso. Implacáveis. A prescrição bienal diz que, a partir do momento em que a relação termina, o trabalhador tem exatos 2 anos para dar o pontapé inicial no processo. 2 aninhos? 2 anos. Dormiu no ponto, não procurou advogado, o direito simplesmente evapora. E não para por aí. Mesmo que a pessoa entre no prazo de 2 anos, a prescrição quinquenal entra em cena como um machado, sabe? Cortando tudo que passou de 5 anos para trás, contados do dia em que a ação foi protocolada. É uma guilhotina temporal. E as pessoas sempre perguntam por que o sistema é tão draconiano com o tempo. Porque ele é. Porque processos judiciais lidam com fatos pretéritos. E quanto mais o tempo passa, mais a memória humana se degrada. As testemunhas esquecem detalhes essenciais, os documentos físicos se deterioram ou são legitimamente jogados fora pelas empresas. Os gestores mudam de emprego. Fica impossível provar qualquer coisa. Exato. Permitir que alguém processe o ex-empregador 10 ou 15 anos depois seria criar um ambiente de loteria processual. Ninguém ia conseguir provar nada com segurança. Então, os prazos garantem segurança jurídica. Um conflito não pode pairar sobre a sociedade como um fantasma eterno, sabe? Ele precisa prescrever, a ferida precisa fechar. A poeira precisa baixar de uma vez por todas. Faz sentido. E, bom,
Uma vez que a reclamação é aceita no tempo certo, a empresa reage com a defesa, a famosa contestação. Mas aqui, nas nossas pesquisas, a coisa ficou realmente interessante. Algumas ferramentas me chamaram a atenção porque elas parecem inverter completamente a dinâmica de poder que a gente espera. A primeira delas é a reconvenção. A reconvenção é onde o alvo da ação passa a atacar. Exato. É muito louco. Imagine que um funcionário processa a empresa exigindo horas extras. A empresa não apenas se defende das horas extras, mas ela usa a reconvenção dentro do mesmo processo para dizer: a propósito, no último mês de trabalho, esse funcionário destruiu um maquinário caríssimo de propósito e agora eu quero que ele me indenize. O caçador, de repente, vira caça. Sim. E o juiz vai ter que resolver as duas disputas na mesma sentença. E isso responde a um princípio essencial do direito, que é a economia processual. Se o Estado já mobilizou um juiz, uma secretaria inteira, uma sala de audiência para reunir essas duas partes que têm pendências daquele mesmo contrato de trabalho, não faz o menor sentido obrigar a empresa a abrir um processo separado na justiça comum só para cobrar o maquinário quebrado. Dá muito mais trabalho para todo mundo. Muito mais. Então resolve-se todo o resíduo daquela relação humana problemática de uma vez só, numa tacada só. E ainda na linha do inusitado, a gente encontrou ação de consignação em pagamento. O empregado não processou a empresa. É a própria empresa que vai até a justiça pedir, pelo amor de Deus, para pagar. Essa é fantástica. É um mecanismo de proteção civil maravilhoso. Muito, porque imagine que o contrato acabou, mas o empregado sumiu, desapareceu no mundo, não atende o telefone ou, tragicamente, ele faleceu e a empresa não faz ideia de qual familiar é o herdeiro legal daquele dinheiro da rescisão. Acontece bastante, viu? E se a empresa simplesmente guardar o dinheiro no caixa e esperar? Os juros e as multas por atraso no pagamento rescisório vão virar uma bola de neve assustadora. Então, o que a empresa faz? Ela processa, entrega o dinheiro na conta vinculada ao juiz e diz, tipo, olha, minha parte está feita, eu me livrei da dívida. A justiça que descubra para quem entregar esse dinheiro. Genial, né? O que mostra que o direito processual não existe apenas para punir o mau empregador ou proteger cegamente o trabalhador. Ele existe para estabilizar as relações jurídicas de forma geral. Mas, independentemente da ferramenta que a gente usa no início, chega um momento em que o juiz proferirá a sentença. E, inevitavelmente, alguém vai considerar essa decisão injusta e vai ficar com raiva. Sempre. Alguém sempre chora no final. E não apenas considerar injusta, mas vai querer brigar contra ela. É a arte de discordar legalmente. O sistema sabe que um juiz de primeira instância é um ser humano, que pode estar cansado, que pode errar a interpretação da lei. Para isso, existe um arsenal gigante focado em forçar o sistema a reavaliar a própria decisão. E a ferramenta primária e clássica para isso é o recurso ordinário. O famoso REO, que tem o papel de pegar tudo que foi discutido e provado lá na vara do trabalho e elevar isso para o Tribunal Regional, o TRT. É pedir uma segunda opinião. Isso, exigindo uma reanálise pelos desembargadores, que são juízes mais antigos e experientes. Mas e se o juiz não errou necessariamente na aplicação da lei, mas a sentença saiu truncada? O sistema oferece os embargos de declaração. Eles não servem para pedir que o juiz mude de ideia e declare outro vencedor. Eles existem puramente para consertar problemas de comunicação. Exato, não é para rediscutir o mérito. Tipo uma omissão, o juiz simplesmente esqueceu de mencionar se julgou ou não o pedido de férias da pessoa. Ou uma contradição, o texto diz uma coisa, mas a conclusão matemática lá no final diz outra completamente diferente. Ou para limpar um erro material, sabe? Tipo um 0 a mais que foi digitado por acidente no valor da causa. E um detalhe legal, os embargos são julgados pelo próprio juiz que deu a sentença, não sobe para o tribunal. É um pedido amigável de, por favor, excelência, clarifique o que você quis dizer aqui nessa página. Mas olha, a minha ferramenta recursal favorita, que eu fiquei brincando que é tipo um código de trapaça para desbloquear caminhos num videogame, é o agravo de instrumento. O famoso destrancador. É uma ótima definição. Porque, assim, entrar com recurso não é automático. O juiz de primeira instância analisa se o seu recurso ordinário cumpriu os requisitos, se foi protocolado no prazo, se as custas processuais foram pagas certinho. Tem um pedágio a pagar, digamos assim. Pois é, e se esse juiz simplesmente disser, não, seu recurso falhou em um detalhe técnico, não vou mandar para o tribunal.
Parece o fim da linha, né? Acabou o jogo. Mas aí a parte saca o agravo de instrumento do bolso, que serve única e exclusivamente para dizer ao tribunal de cima: o juiz de baixo bloqueou meu recurso, por favor, obrigue ele a destravar a porta. Isso levanta uma questão importantíssima sobre os freios e contrapesos do nosso sistema. O agravo de instrumento tira das mãos do juiz de primeira instância aquele poder absoluto de calar a parte que foi derrotada. É uma defesa contra o ego também, né? Recurso contra ele mesmo. É brilhante. Mas olha, é crucial quem está nos ouvindo entender que debater quem tem razão na teoria, no papel, é apenas a primeira metade da guerra. A fase de conhecimento, como vocês chamam. Isso. A verdadeira batalha campal, o caos de verdade, começa quando o papel precisa virar dinheiro na conta bancária. É a fase de execução. E aqui o arsenal de recursos muda de nome e de função, né? Se na execução o juiz toma uma decisão esdrúxula sobre como penhorar um bem da empresa, a parte ataca com o agravo de petição. Mas, para mim, o mecanismo mais tenso de toda essa fase são os embargos à execução, que é basicamente como o devedor se defende. É o escudo de quem está devendo. Só que tem uma pegadinha colossal aqui que me deixou de queixo caído. Para o devedor sequer abrir a boca e reclamar que a execução está abusiva, ele precisa, antes de mais nada, garantir o juízo. O que, trocando em miúdos para quem não é da área, significa que ele não pode ir lá reclamar com os bolsos vazios. Espera, deixa eu ver se eu entendi direito. Então a empresa é obrigada a depositar o dinheiro todo ou penhorar um bem valioso do patrimônio dela antes mesmo de o juiz ouvir a reclamação dela sobre o cálculo estar errado? Exatamente isso. Parece duro, mas se a gente conectar com a natureza alimentar do crédito trabalhista, a lógica brilha. Natureza alimentar. O dinheiro para comida. Isso. O trabalhador está do outro lado esperando para receber salários atrasados ou verbas essenciais para a sobrevivência da família dele. Se a empresa devedora pudesse simplesmente entrar com recursos e mais recursos na fase de cobrança, sem colocar nenhum centavo ou patrimônio à disposição da justiça, a execução ia durar décadas e o devedor ia esconder todo o dinheiro no meio do caminho. Esvaziaria as contas e sumiria. Acontece todo dia. Então, ao exigir a garantia do juízo, o sistema basicamente diz: olha, empresa, você pode reclamar à vontade, mas o dinheiro da condenação já está seguro e bloqueado aqui no meu cofre. Se você perder o seu recurso, o pagamento para o trabalhador é imediato, no dia seguinte. É genial e brutal na mesma medida. E claro, se for o inverso, se quem tem o dinheiro a receber achar que o contador do tribunal errou a matemática para baixo, essa pessoa pode entrar com a impugnação à sentença de liquidação. Perfeito. Para finalizar esse nosso kit de emergência processual que estamos descrevendo, existe um botão de pânico constitucional, que é um mandado de segurança. O último recurso para situações extremas. Isso, quando não existe um recurso específico na lei para um ato de uma autoridade e rola uma violação do que se chama de direito líquido e certo, que é algo assim evidente, documentado, que não precisa de testemunhas para provar que é um absurdo jurídico, a pessoa usa esse mandado para estancar o sangramento na hora. Todos esses mecanismos, os agravos, os embargos, os mandados, eles podem parecer, para quem olha de fora, criar uma teia de lentidão proposital, uma burocracia sem fim. E criam, na prática, né? Sim, demoram, mas o objetivo de fundo não é atrasar por atrasar. É blindar o cidadão comum contra o autoritarismo de uma canetada solitária de um juiz. O duplo grau de jurisdição, essa chance de recorrer, não é um luxo processual, é uma garantia civilizatória de que o poder do Estado, sobre o seu dinheiro, sobre a sua vida, foi revisado por um grupo mais experiente de magistrados. O que nos leva diretamente para trás das cortinas desse palco todo. Quem são essas pessoas experientes? Porque a máquina exige operadores muito qualificados para não moer as partes de forma injusta. E a magistratura do trabalho não é um cargo político, né? É uma construção de carreira bem sólida. É uma escada longa que eles sobem. Sim. Ninguém acorda de manhã, faz uma prova de concurso e já senta na cadeira de chefe do tribunal. O indivíduo ingressa lá embaixo, como juiz substituto. O que significa que ele vai ser tipo a força-tarefa volante do tribunal. Apagando incêndio para todo lado. Isso, cobrindo férias, adoecimentos, desafogando varas que estão lotadas de processos. É o verdadeiro rito de passagem prático da carreira. Ele fica nisso
até que abra uma vaga real e ele seja promovido a juiz titular de uma vara específica. Aí sim, ele assume a gestão completa não só dos processos daquela cidade, mas dos servidores que trabalham com ele ali. E se essa carreira avançar ainda mais, ele sobe para o Tribunal da Segunda Instância, o TRT, e passa a ser chamado de desembargador do trabalho, que é uma nomenclatura que foi oficializada ao longo dos anos para equiparar o peso do cargo com o pessoal da justiça comum. Uma mudança de status importante. Mas sabe a dinâmica de como um juiz é promovido de titular para desembargador? Me pareceu um quebra-cabeça interessante. A lei alterna dois critérios: antiguidade e merecimento. Confesso que fiquei pensando, por que manter a antiguidade? O merecimento faz todo sentido, né? Um juiz que estuda, que publica livros, que julga mais rápido, ele sobe. Mas subir só porque ficou mais velho na cadeira não incentiva a pessoa a se acomodar? Olha, é uma dúvida super comum. Parece muito contraintuitivo numa lógica corporativa privada, sem dúvida. Mas na lógica judiciária, a promoção por antiguidade é, na verdade, um escudo protetor da independência do juiz. Como assim um escudo? Pensa bem, se a única forma de ascender na carreira fosse por merecimento, e sabendo que as avaliações de mérito nos tribunais sempre têm algum grau de subjetividade e até influência política interna, Ah, os favoritos do chefe. exatamente. Um juiz poderia se sentir muito tentado a julgar as coisas de uma forma que agradasse os seus superiores, e não conforme a lei ou a sua consciência. Ele teria medo de dar uma sentença polêmica, por exemplo, contrariando uma grande empresa e acabar sendo sabotado na avaliação de mérito depois. Meu Deus, faz todo sentido. Quando o sistema garante que a vaga seguinte é obrigatoriamente do juiz mais antigo da fila, ele premia a resiliência e blinda a mente daquele magistrado. Ele sabe que vai subir de qualquer jeito na vez dele, então ele fica totalmente livre para decidir com coragem, doa quem doer. Uau! É um equilíbrio simplesmente perfeito entre a meritocracia, que estimula o trabalho duro, e a garantia de independência intelectual do juiz. É um design institucional muito inteligente. Saindo um pouco dos gabinetes super refrigerados dos juízes, a operação física dessa justiça depende de um exército de servidores que raramente ganham os holofotes, mas sem os quais tudo pararia em um dia. Ah, os servidores. Sem eles, o judiciário não respira. As secretarias das varas, os distribuidores que organizam o fluxo imenso de ações que chegam todo dia e, claro, a verdadeira infantaria do sistema judiciário, os oficiais de justiça. Esses são literalmente as mãos e as pernas da lei operando no mundo físico, porque a figura do juiz, por natureza, é inerte. Ele decide dentro do gabinete dele, ele assina o papel ou dá um clique no documento digital. Mas quem materializa o choque dessa decisão contra a realidade é o oficial de justiça. É quem vai pra rua, né? Sim, é o servidor que vai até um galpão abandonado no meio da noite para apreender um maquinário pesado antes que a empresa devedora esconda o bem. É quem entrega pessoalmente a notificação, olhando no olho de um sócio que está tentando fugir da citação. Sem essa engrenagem vital de serviços auxiliares, a ordem judicial mais bem fundamentada do Brasil não passa de uma recomendação simpática escrita num PDF. Fica só na teoria. Então, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo agora e absorvendo o peso dessa arquitetura brutal do direito processual do trabalho? Significa que essa máquina estatal gigante não é um cassino sombrio onde se joga os dados e reza para a roleta parar no lugar certo. É um organismo lógico, vivo e altamente reativo. É um sistema criado não para eliminar a tensão natural entre quem compra a força de trabalho e quem precisa vender seu tempo de vida para pagar os boletos. Essa tensão sempre vai existir, mas ele foi criado para evitar que essa tensão descambe para o caos social ou para a justiça feita com as próprias mãos. Com certeza. E saber como as engrenagens funcionam, entender os prazos letais da prescrição de 2 e 5 anos, conhecer aquela malha de recursos que a gente falou para se defender de sentenças ruins e entender a lógica de onde e como processar tudo isso retira a névoa do desconhecido. Conhecer a mecânica processual é perceber que quando o conflito trabalhista escalar, há um tabuleiro totalmente previsível, com limites claros, regras estabelecidas e juízes super especializados prontos para mediar a crise. Existe um caminho que já está sedimentado e que é historicamente muito robusto no Brasil. No entanto, para quem
acompanha de perto as transformações sísmicas da nossa economia global hoje, há uma provocação inevitável surgindo no horizonte, sabe? Que provocação! Como a gente discutiu hoje, o sistema atual é completamente obcecado pela geografia. Ele baseia as competências no local da prestação do serviço para poder garantir a coleta de provas físicas e proteger o trabalhador. Mas, à medida em que frotas de nômades digitais começam a prestar serviços remotos para plataformas que são gerenciadas por algoritmos hospedados em servidores de outros continentes, operando puramente na nuvem. Pois é, não tem endereço físico claro. Geográficas para cobrir essa galera, ou a próxima década vai forçar a gente a criar jurisdições virtuais sem fronteiras físicas? Essa é uma pergunta espetacular e a grande questão que fica suspensa no ar para pensarmos sobre o futuro do direito. Encerramos nossa imersão por aqui. Até a próxima análise.